Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thiago Veloso e eu estou aqui para dar mais um pouco da aula de Teoria de Ligação da Valência na matéria de Química. Bom, como eu já tinha dito, essas aulas são apenas para te dar um auxílio no estudo diário. É muito importante que você continue acessando o AVA para poder acompanhar tudo que nossos professores estão fazendo, beleza? Bom, vamos continuar então. Aqui nós temos, na aula passada a gente viu muito bem como eram os principais tipos de hibridação e como a gente tinha a geometria, né? A demarcação espacial deles. Bom, nessa aula nós vamos utilizar-se de uma regra que é muito importante, né, justamente nessa análise espacial. Costumo chamar ela de regra de ouro. É o seguinte, as ligações πs, elas não participam da hibridação, beleza? Tem que ter muito isso em mente que elas não participam da hibridação. E como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso perceber que elas não participam? Bom, vamos olhar um exemplo aqui. Por exemplo, o carbono, geralmente, ele faz 4 ligações, certo? Se ele faz as 4 ligações, era para ele ter para ter o maior tipo, né, digamos assim, que é o sp3. Só que o sp3 é tetaédrico, e nem sempre a gente vê moléculas de carbono com a geometria tetaédrica. Então, como é que a gente explica isso? Aí vem a parte da ligação π não participar da hibridação. Tomemos o exemplo do dióxido de carbono aqui. O dióxido de carbono tem a seguinte geometria. Um oxigênio ligado a dupla a um carbono, que esse carbono também faz uma dupla com o outro oxigênio. Bom, se é uma dupla quicada, a gente vai ter então, como a gente viu na aula passada, né, a regra geral, que a gente vai ter uma sigma e uma π, e uma sigma e uma π. Só que veja bem, a ligação π não participa da hibridação. E quando a gente faz o diagrama dos orbitais para dar o sp3, a gente verifica que, partindo sempre da direita para a esquerda, sempre desta maneira, a gente verifica que, quando a gente coloca as disposições das ligações πs, dois orbitais não participam, então. Portanto, a gente exclui esses dois p's aqui e não sobram somente sp, que é o linear. Ou seja, ele deixou de ser o tetraédrico do sp3 e se tornou um linear, como a gente pode ver aqui. Bom, um outro exemplo é o SO3, o trióxido de enxofre. Bom, nele a gente tem um caso até semelhante com o carbono, que a gente vai ter, só que no lugar do carbono, a gente vai ter o enxofre e a gente vai ter mais um oxigênio, mas o princípio é o mesmo. O oxigênio aqui, então, terá um oxigênio ligado à dupla ao enxofre, que esse faz outra dupla com oxigênio e com um terceiro oxigênio, beleza? Então, quando a gente faz essa disposição e a gente coloca as ligações sigmas e πs, a gente percebe que nós temos 3 ligações sigmas e 3 ligações πs. Portanto, 3 orbitais não participarão da hibridação, porque nós temos 3 ligações πs. Então, quando a gente faz a disposição de diagramas, era suposto nós termos um sp3d2. Só que, no entanto, não é isso que acontece. A gente não verifica essa geometria. Por que a gente não verifica essa geometria? Porque nós temos as ligações πs. Então, partindo sempre da direita para a esquerda, e a gente coloca a disposição da ligação π, nós temos que 3 orbitais não participam. Então, os nossos 2ds e um p não participam, nos sobrando, portanto, um sp2. Esses aqui, um sp2. E sp2 a gente já tinha visto que é trigonal planar, né? Que é o famoso triângulo aqui, o triângulo equilátero, beleza? Bom, agora a gente vai para o tópico mais importante, ele é bem curtinho, depois com toda essa base, para a gente poder fixar. É a hibridação no átomo de carbono. Como é que funciona a hibridação do átomo de carbono? Ela pode ser dividida em três tipos. A do sp3, a do sp2 e a do sp. E é bem simples de distinguir. Lembrando que sempre que as ligações πs elas não participam da hibridação, nós temos o seguinte. A sp3, portanto, ela não vai participar não vai ter nenhuma π, porque ela está completa, ela está cheia, né? Digamos assim. Se ela está completa, ela só pode participar da sp3. E como a gente vê isso? Que ela não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, beleza? Nós temos aqui, por exemplo, o metano ou até mesmo o etano. A gente vai ter as 4 ligações e nenhuma π. Portanto, o que ele faz é justamente essa coisa das 4 ligações e nenhuma dupla ou tripla. Já no sp2, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma π, somente uma π no sp2. E como é que a gente verifica para ser ele sp2? A gente pega o nosso átomo de carbono aqui e verifica as ligações em volta dele. Então, a gente tem uma sigma aqui,
uma sigma aqui, uma sigma e outra π aqui. Se a gente tem uma π, a gente tem só uma ligação π, então ele se encaixa no sp2, ou seja, ele é trigonal planar. Aqui é a mesma coisa no eteno. A gente vai ter uma sigma, uma sigma, uma sigma e outra π. Portanto, esse carbono também vai ter ligação sp2, beleza? Ele também vai ser trigonal. Aqui no SP, a gente vai ter um caso a mais que a gente vai ter duas ligações πs. Ou seja, como é que a gente pode ter duas ligações πs? A gente pode ter o caso da nossa ligação tripla, ou a gente pode ter que nem o caso que a gente viu do dióxido de carbono, ele tendo duas ligações duplas, beleza? Mas tendo ele uma tripla, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma sigma, uma π e uma π. Portanto, a gente tem duas πs, então esse carbono aqui vai ter hibridação sp, ele vai ser linear. Da mesma forma acontece com este outro carbono aqui. A gente vai ter uma sigma, uma π e outra π. Se a gente tem duas πs, a gente se encontra na categoria do sp, portanto ele é linear, a geometria dele é linear, beleza? É um tópico bem fácil e a gente pode praticar agora. Tire um tempinho para poder praticar essas duas moléculas. Beleza? Então é o seguinte, a gente vai ter aqui esses dois tipos de molécula, beleza? Então contando aqui, por exemplo, a deste carbono aqui, nós temos uma π aqui, certo? Porque ele tem uma dupla. Se ele tem somente uma π em volta dele, nesse conjunto aqui, ele tem hibridação sp2. Mesma forma semelhante a este carbono e a este carbono. Ele só tem uma π em volta dele, então os dois vão ter hibridação sp2. Com esses dois carbonos é diferente, porque daí nós teremos uma π e outra π aqui embaixo. Nós temos duas πs. Se os dois têm duas πs, eles são, portanto, hibridação sp. Beleza? Aqui nós temos um caso, é o mesmo caso semelhante aos outros, só que aqui está condensado, né, digamos assim. Aqui nós temos o CH3, é um grupo metil, ou seja, é um grupo desta forma. É aquele com 3 carbonos, 3 hidrogênios, na verdade, ligado a uma outra coisa, digamos assim. E aqui nesse caso a gente consegue ver que ele tem 4 ligações e nenhuma π em volta. Se isso acontece, portanto, ele tem hibridação sp3, é tetraédrico, né? Esse aqui vai ser o nosso sp2, porque a gente tem uma π em volta dele, certo? Uma π aqui. E por último, nós temos o nosso outro carbono, que é semelhante a esse aqui, que a gente vai ter também, de novo, uma sp3. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu a aula. E para fechar, não se esqueça que ninguém é grande demais para aprender e nem pequeno demais para poder ensinar. Valeu, pessoal. Até a próxima.